sorte de bênçãos. Aqui estamos novamente antecipando aí o almoço. Hoje está um friozinho aqui no Rio de Janeiro, na casa dos 18 graus mais ou menos aqui em Duque de Caxias, já preparando aquela sopa gostosa com muitos legumes, peito de boi. Olha que maravilha, que bom. O triste é ter que voltar depois, porque dá vontade de comer aquela sopinha bem gostosa, bem temperada aqui da velha e depois ficar dormindo a tarde toda. Mas isso fica para o fim de semana, se tiver esse tempinho gostoso. Um abraço caloroso a todos os irmãos aí do Sul. Está chegando várias notícias aqui, alguns lugares estão aí em São Joaquim com a temperatura lá embaixo, abaixo de zero. Minhas irmãs aqui do contato do WhatsApp, uns estão com 3 graus, 5, 4, enfim, o inverno chegou, tá bom? Bem, eu não vou me ater que eu estou com muito frio. Bem, a pergunta que se faz é: qual é a igreja que prega a verdade? Os senhores sabem que todas as igrejas dizem que prega a verdade. Ah, e todos os locais em que você entra diz: nós pregamos a verdade, nós pregamos a doutrina, nós é que estamos, nós é que seguimos a Jesus. Esta é uma igreja séria, esta é uma igreja que anda debaixo da graça de Deus. Nós somos um ministério que prega a verdade. Todas as igrejas pregam a verdade. Todas as igrejas defendem uma doutrina, defendem uma verdade. Bem, enfim, se só existe uma verdade, por que é que cada igreja tem uma verdade diferente da outra? Ora, se só existe um Deus, como é que ali prega um Deus diferente daquela ali? Sim, porque existe uma religião que diz que o nome de Deus é Jeová e que ninguém vai para o céu e vai ficar aqui. E diz: nós pregamos a verdadeira verdade. A outra diz: não, 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 não. Quem prega a verdade da Bíblia Sagrada somos nós. Nós usamos o véu e nós pregamos a verdade. A outra diz: não, 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 não. Quem prega a verdade somos nós. Nós guardamos o sábado. A outra diz: não, 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 não. Nós é que pregamos a verdade. Aqui nós temos o dom da revelação. O nome da nossa igreja é Igreja Pentecostal Deus em Desamor. Nós é que pregamos a verdade, não andamos de bermuda, a mulher de coque com roupa lá embaixo. O outro vem e diz: não, 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 não. Quem prega a verdade somos nós. Nós falamos em língua dos anjos, temos o dom de revelação e buscamos a Deus no monte para Deus nos dar visão. Ora, então isto é um Deus confuso. Qual desses Deus, porque parece que são cada uma tem a sua verdade. Agora, qual desse Deus é o Deus certo? Porque o Deus que usa o véu não aceita o Deus que fala em língua. O Deus que fala em língua não é o mesmo Deus que também guarda o sábado. O Deus que guarda o sábado não aprova o Deus que não guarda. Que Deus? Vamos seguir a quem? Não, 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 não. Nós vamos seguir qual desses deuses apresentados? Vamos seguir o do véu? Ora, mas o que guarda o sábado não guarda o véu. O que guarda o véu não guarda o sábado. Ambos dizem que são a igreja verdadeira. Então, eu me vejo diante de um Deus confuso, e é por isso que eu deixei de ser um religioso e de ser o evangélico, porque uma hora é para guardar o sábado. Não, 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 não. Uma hora é para usar o véu. Não, 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 não. Aí você vai aquela proíbe roupa, proíbe bermuda, porque lá é que tem a doutrina certa e verdadeira. Então eu vejo um Deus confuso. Então, vendo de um ponto de vista físico, não existe uma igreja que prega a verdade.
Vendo de um ponto de vista físico, daquilo que se apresenta como igreja física, nenhuma delas prega a verdade. Por quê? Porque nada disso é igreja. Isto são instituições com fins lucrativos, no intuito de atrair homens para seguir a defesa das suas opiniões acerca de Deus. Essas religiões estão mais interessadas de mostrar o que elas pensam de Deus do que mostrar o que Deus pensa acerca da religião e dos homens. Então, nós saímos disto. Este canal não está em defesa do que pensa de Deus, mas este é um canal que tem o interesse de mostrar o que Deus pensa. Primeiro, acerca dos seus filhos, acerca das religiões e o que Deus vê como igreja. Deus não vê prédios físicos como igreja. Isto não é igreja. Igrejas são vidas. Então, a colocação esta manhã é: qual era a igreja de Jesus de Nazaré? Nenhuma. Jesus de Nazaré tinha convenção? Não. Jesus de Nazaré tinha uma congregação? Não. Jesus de Nazaré defendia um rótulo? Também não. Qual era a sua igreja? Nos dias de sua carne, eram as vidas. Ele disse que as minhas ovelhas, uma analogia antes da cruz, as minhas ovelhas. Ele não disse as ovelhas do pastor Cotofredo, as ovelhas de Pedro, as ovelhas de Mateus. Eram 12 apóstolos e todos os 12 estavam sobre a cobertura de Jesus de Nazaré. Ele disse: Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Agora, cada pastor tem sua igreja. Você passa na esquina, igreja, Assembleia de Deus, ministério, pastor, cuscuz com pão. Aí você vê a outra igreja, Assembleia de Deus, ministério, pastor, pão com cuscuz. Aí você anda mais 5 metros, já bate de frente na primeira esquina com outra igreja, Assembleia de Deus, ministério, pão com cuscuz e tomate seco frito. Ora, meu irmão, não dá. Então, vendo de um ponto de vista físico, não existe uma igreja que prega a verdade. Porque igreja não é uma organização, não são prédios. Não existe isso. Não tem, deixa só um minuto. Não existe isso aqui. Igreja não é um prédio onde se coloca um rótulo e diz: venha para a nossa igreja. Aqui nós pregamos a verdade. Eu vejo pessoas ousadas, né? Nós somos o único ministério. Nós somos o único ministério que prega a verdade. Tem outro que se levanta e diz: eu fui levantado como apóstolo às nações. Cara, se você foi levantado como apóstolo às nações, se o teu ministério é um único, aquele lá que disse é o quê? E aquele outro? E aquele lá? Ora, está Cristo dividido? Perguntou Paulo. Então, abençoados, não existe isso. Igrejas são vidas. Não existe nenhuma igreja que prega a verdade. Existem vidas que estão em busca da verdade e que esta verdade não está na placa, não está no prédio, não está em um homem. Esta verdade, ela está em Cristo. Ouviu? Vou repetir. Esta verdade está em Cristo. E você descobre a verdade acerca da igreja de Cristo quando você lê o Evangelho e tem a percepção de que as informações acerca do Evangelho estavam inseridas dentro de uma cultura judaica, dentro de um contexto local.
escrito pelos apóstolos na primeira era cristã, em obediência, em uma percepção de algo que estava próximo para acontecer. Nós que atravessamos o tempo e olhamos para os escritos de uma forma preterista, observando o time do tempo, observando ponto, vírgula, contexto histórico, local, aprendendo a conjugação verbal, nós vamos entendendo que nós, como igreja, não somos detentores de verdade, nem especulamos e defendemos ideia para defender as placas e as instituições que os homens levantaram como verdade absoluta, mas que, em síntese, não tem verdade nenhuma, uma vez que se pega glória para mostrar a nossa instituição tem 200 anos, a nota tem 150. Outros dizem, eu tenho 30 anos de ministério. O outro dizia, eu 40. E outro diz, estamos há 200 anos. Ora, e a igreja de Cristo que está desde antes da fundação do mundo? E a igreja de Cristo que começou com o trabalho na cruz e que se consolidou pós 70? Qual é a placa desta igreja? Quem é o pastor presidente desta igreja? Qual é a doutrina desta igreja? Vou falar. Esta igreja consolidada, que removeu o primeiro para estabelecer o segundo, tem como seu pastor presidente Cristo, o cabeça da igreja. A sua doutrina é a sã doutrina transcendental, respeitando o que era circunstancial, porque havia o fundamento colocado por Paulo, do qual ele não era o edificador. Então, a doutrina da única igreja, que tem um único pastor e que não tem rótulos e não está nem aqui nem acolá. Esta igreja se reúne sob o comando do cabeça que é Cristo, e ela todas as vezes se reúne quando a voz da graça de Deus é ativada por boca, ou de Geraldo, ou de Antônio, ou de José, ou de Renata de Jesus, ou de Rinaldo Júnior, ou de Lili Santos, ou de tantos quantos se identificam como membros do corpo da sua igreja. Essa é a igreja que anda na verdade e que não defende verdade nenhuma. Porque o que eu tenho visto é que todas as instituições, cada uma pregam a sua verdade e não defendem a verdade de Deus. A verdade de Deus estará sempre nos lábios de quem ama o seu próximo, de quem perdoa, de quem estende as mãos ao necessitado, de quem entende que você não precisa de muito para viver, porque você já tem o suficiente, uma vez que você entende que a nível espiritual a graça de Cristo te basta. É isso o que a igreja verdadeira entende como verdade. Não uma ostentação eclesiástica, uma defesa literária, uma argumentação teológica em busca de reconhecimento que vem por canudo, por anéis, por gemadas, por honras e glórias de homens que, na verdade, é cópia da cópia do que existe desde Constantino. Cansamos disso. Estamos em busca de amar os verdadeiros membros do corpo de Cristo. Enquanto pessoas hoje ainda não tiveram o que comer, leões famintos com nomes de pastores estão aí em busca da próxima vítima, já de olho no 13º dos aposentados que começa a ser pago. Enquanto as vidas não têm o que se alimentar agora na hora do almoço e que acaba de bater a nossa porta, cães vira-latas estão aí defendendo as suas placas, as suas instituições, dizendo que eles são a igreja verdadeira, porque eles estão aí 200 anos como instituição, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrando homens a grandes líderes, formando nas suas escolas de teologia, mas não consegue formar no seu coração um amor pelo próximo e ao necessitado. Nós, como igreja de Cristo, estamos fora. Eclésia,
Como diz alguns mais letrados, eclesia. Fomos tirados para fora, saímos e identificamos que não existe nenhuma igreja a nível físico, com estrutura predial, consolidada por CNPJ, representada pelos seus chefes no gabinete, se dizendo chefe de convenções. Não existe uma igreja que prega a verdade, porque a verdade não procede de letras escritas em páginas amareladas. A verdade procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Assim é que se vive a verdade, em prol da necessidade do outro. Qual era a igreja de Paulo? Nenhuma. Alguém pode me dizer, a igreja de Paulo era os Gálatas. Ei, Paulo não prega num local físico. Paulo escreve aos irmãos da Galácia. A igreja de Paulo era em Roma. Alô, Paulo não prega num local físico em Roma. Paulo escreve por meio de Tércio a epístola dos irmãos que muitas das vezes não estavam nem juntos. Essa epístola chegava um irmão numa casa, era lido, levava para outra. Os irmãos, as vidas se reuniam nas casas. O Estado não era laico como é hoje. Hoje, o Estado é laico. Podemos nos reunir em qualquer lugar. Paulo não tinha uma igreja, uma instituição física para dizer: vocês são membros da minha igreja e aqui é assim. Paulo não trouxe um evangelho com regra de conduta obrigatória, observando os scripts pastorais. Paulo jamais imaginou que seus escritos seriam usados como regras de estatuto para prevalecer uma instituição em detrimento da outra. Paulo não trouxe um manual de regra, Paulo trouxe epístola para corrigir os problemas em determinadas regiões no seu tempo, e que isso serve de orientação para nós, para não cairmos no mesmo engano. Mas defender placa e instituição com o orgulho pastoral, com o desejo teológico de ser maioral, e está denunciado neste canal. A verdadeira igreja de Cristo tem uma mensagem, está baseada no amor, na graça e na misericórdia, porque é assim, levando esta mensagem, é que se vive um reino que não é de comida e nem bebida, mas é de paz, é de gozo e é de alegria no Espírito Santo, do qual nós, que sofremos a eclésia, nós que fomos tirados para fora, saímos de dentro deste curral, desta manipulação, desta máquina de tosquear, este assalto à mão armada com Bíblia. Sim, saímos desse assalto à mão armada, não como a pistola ou como o fuzil, ou como fazem os bandidos que estão aí, que muitos deles são até um eleito, mas estão na sua ignorância na obra da carne, mas de homens que deveriam levar a verdade do evangelho para curar vidas, estão curando, ostentando uma autoridade que não foi delegada por Ial sobre a vida deles. Estamos livres, estamos libertos, seguros, tranquilos e sem temor do mal, levando o amor de Cristo. Entenda isto como mensagem do Evangelho ou não, é o que preenche o nosso coração quando vemos alguém se rendendo à verdadeira mensagem de Cristo, que é o amor. As mãos que se estendem em direção a Ial, sejam essas que sejam estendidas em direção ao necessitado. O meu nome é Geraldo Moraes. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Este é o programa Gotas de Sabedoria. Vou ficando por aqui, mais tarde eu estou de volta. Berimbau afiado, no focinho dos vira-latas. E eu vou chegando, fazendo cara de negão, né? Fazendo cara de negão. E quando estou bem perto, faço cara de paixão. Beijo.